Vamos dar início aí, oficialmente, boa tarde para todo mundo. E esse título que eu coloquei aqui, ele é como eu enxergo todos os métodos de contagem, todos os processos especiais de contagem. Seja ele uma permutação com repetição, seja esse método uma permutação circular, um arranjo, uma combinação, todos eles são métodos que usufruem do princípio multiplicativo com algumas correções. Se você conseguir captar essa ideia do que significa fazer essas correções, do que significa você fazer uma contagem e depois corrigir essa contagem sabendo que está corrigindo, a sua mente vai fazer um boom nas questões de combinatória. E você vai conseguir pensar um pouquinho fora da caixa. Consegue pensar um pouco fora do padrão, fora daquilo que está acostumado, né? A gente sabe que a prova do Enem, ela tenta ser não tradicional com relação a alguns conteúdos. Por exemplo, questão de probabilidade. Você vê na prova do Enem questão de probabilidade falando de moeda, falando de dado, falando de sorteio. Dificilmente, tá? Então, de dado, acho que tivemos 2 questões em todas as edições. Moeda, eu vi uma. E são coisas clássicas que aparecem na prova, né? Para combinatória da mesma forma. Uma pergunta inteligente, uma pergunta diferente daquilo que está acostumado. E quando você entende o processo e não simplesmente a operação, né, você consegue compreender. E consegue ter sucesso numa questão nova, numa questão inédita, sem ser necessariamente parecida ou próximo daquilo que você fez, certo? Por exemplo, eu vi esses dias no Instagram uma pessoa divulgando um macete para memorizar a fórmula de arranjo. Rapaz, tanta coisa útil para se fazer na vida, né? Por exemplo, a fórmula de um arranjo, não sei se vocês lembram, né? Se não lembra, não perdeu nada. A fórmula de um arranjo, ela não tem uma utilidade nos problemas de contagem em si, certo? Fórmulas de combinação, fórmulas disso, fórmulas daquilo. O que você tem que estar centrado é aquilo que você vai precisar corrigir dentro do seu processo multiplicativo, certo? E eu vou começar com um tipo de permutação, chamado permutação circular. Tá? Bem, a gente já está familiarizado com o que é uma permutação. A gente sabe que permutar significa trocar de lugar, trocar de posição. Certo? Então, o primeiro tópico de hoje, eu vou colocar como permutação circular. Tá? A permutação circular, eu quero que você entenda como sendo uma permutação bem parecida com a permutação simples, que é aquela que todos os elementos são diferentes, tá? Porém, o primeiro elemento ele tem uma ligação direta com o último. Enquanto na permutação simples a gente está interessado em fazer filas, em fazer uma ordem, um elemento atrás do outro, a permutação circular faz isso também, só que ela faz numa geometria em que o primeiro elemento se encontra com o último. E o que é que gera isso? O que é que acontece quando o primeiro elemento e o último elemento se encontram, quando é que eles têm contato direto? O que isso acarreta na hora de fazer a contagem? Certo? Imagina que eu tenho... eu vou colocar 4 pessoas, porque fica mais fácil de visualizar. Tá? Fica mais rápido também. Então... imagina que eu tenho aqui uma pessoa A, uma pessoa B, uma pessoa C e uma pessoa D. E essas 4 pessoas, elas estão num modo circular. Esse modo circular não precisa essencialmente ser um círculo. Pode ser, por exemplo, em torno de uma mesa quadrada. Certo? Também funciona. Tá legal?
em torno de uma mesa quadrada também funciona. Então, o que significa você fazer o conjunto de todas as trocas de posições possíveis entre esses elementos? Você sempre vai pensar, troca de posição, eu penso na permutação deles, no fatorial da quantidade. Eu tenho 4 elementos, são 4 possibilidades para essa posição, 3 para essa, 2 para essa e 1 para essa. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial. Só que tem um problema. O problema é que quando eu coloco esse formato, quando eu coloco esse formato geométrico dos elementos dispostos em um círculo, eu tenho configurações repetidas. E são os grandes desafios nos problemas de combinatória, você notar que você está contando algo de forma repetida. E o segundo desafio, depois que notar, é tentar retirar aquilo que é repetido. Certo? Então, imagina que eu consiga girar os 4 de uma vez, certo? Ou, até de forma mais fácil, você pensar num observador externo. Pessoal, tem uma pessoa que não é nenhuma dessas 4, certo? Tem uma pessoa que está fora da mesa. Uma pessoa está fora da mesa. Se ela estiver atrás da pessoa A, ela vai ver uma ordem de pessoas ocupando essa mesa da forma A, B, C, D. Ela vai ver essas 4 pessoas ocupando a mesa. E ela vai contar sempre começando com a pessoa que ela está vendo, certo? Como essa pessoa externa está atrás do A, ela vai ver A, B, C, D. Se esse observador externo sair daqui, andar, vier para cá e ficar atrás do B, as 4 pessoas que estão sentadas continuaram sentadas no seu lugar e não se levantaram, não mudaram de posição. Quem mudou de posição foi o observador externo, que saiu de A e veio aqui para trás do B. Quando ele chegar atrás do B, sabe qual é a ordem que ele vai visualizar? Ele vai visualizar a ordem B, C, D, A. Ele vai contar. Quem está na mesa é B, C, D, A. Aqui, ó. B, C, D, A. E da mesma forma vai acontecer se ele estiver atrás do C e atrás do D. Se esse observador externo estiver atrás do C, ele vai contar C, D, A, B. E por último, se ele estiver atrás do D, ele vai contar D, A, B, C. Porém, quem andou foi um observador externo. Ele observou essas 4 configurações como se fossem diferentes. Mas, na realidade, elas são a mesma configuração. Elas representam a mesma configuração, a mesma ordem, a mesma disposição dos elementos em si. E aí, como é que a gente efetua essa correção? Você vai contabilizar todas as possíveis posições, seria o fatorial de 4, certo? 4 fatorial, que dá 24 posições. E dessas 24 posições, essa aqui está sendo contada como sendo uma possibilidade. Essa aqui está sendo contada como outra opção diferente. Toda vez que você usufrui do princípio multiplicativo, a ordem com que os elementos estão dispostos sempre será considerada como sendo uma configuração diferente. Tá? Aí, das 24, 4 delas estão aqui. Ó. Só que elas são iguais. Aí o que acontece? A cada 4 configurações, só uma delas eu preciso contar, porque as outras 3 são repetições. E aí você conclui que você precisa de 1/4 desse total. A permutação circular, com 4 elementos, eu preciso de 1/4 da permutação dos 4. Então eu diria aqui que a permutação circular ficaria escrito assim. A permutação circular de 4 elementos seria exatamente 4 fatorial dividido por 4. Ou seja, eu preciso apenas de 1/4 dessa quantidade. 1/4 de 24. 6. Eu teria apenas 6 configurações, 4 pessoas em torno de um círculo. 4 crianças para montar uma brincadeira de roda. De quantas maneiras é possível dispô-las? 6 maneiras diferentes. Seria essa a continha a ser feita. Professor, se fossem 5 pessoas em forma circular, mesmo raciocínio. 5 fatorial dividido por 5. Por que dividido por 5?
aquele observador, ele teria 5 visualizações de configurações diferentes, só que é a mesma. As pessoas não se levantaram das suas cadeiras, certo? Então, em geral, ao se dispor N elementos distintos em torno de um círculo, o número de permutações é dado por... Aí eu vou escrever total de permutações circular de N elementos. Aí eu estou escrevendo PC, tá vendo? Permutação circular de N elementos, como sendo N fatorial sobre N. Você pode simplificar isso aqui, não pode? Inclusive, se você, caso alguém esteja assistindo, lembre da fórmula de permutação circular, não é essa que você lembra. Não é verdade? Não é essa. Geralmente a gente lembra de uma outra expressão, que é n-1 fatorial. Para quem lembra da permutação circular. Exatamente quando você simplifica essa divisão aqui, ó. Deixa eu escrever um pouquinho mais para cá, para fazer a simplificação. Eu prefiro que você visualize essa permutação circular do jeito que eu estou escrevendo. N fatorial sobre N. Seria assim, permutação circular de N elementos, dada por N fatorial sobre N. Então, as N fatoriais, trocas de posições, eu só preciso de 1 sobre N delas. A cada N configurações, só uma me interessa. Tá? Eu posso simplificar isso aqui, ó, escrevendo N fatorial como sendo N vezes N menos 1 fatorial, dividido por N. E ao cancelar esse N com esse N, você pode escrever que a permutação circular de N elementos pode ser escrita de forma direta como sendo N menos 1 fatorial. A título de conta, para você fazer conta, né? Essa aqui é a melhor opção. Eu tenho lá 10 pessoas em torno de um círculo, de quantas maneiras diferentes elas podem ser dispostas, né? 10 menos 1, 9. 9 fatorial. Pronto, a resposta é essa. Certo? Em termos de operação, essa é a melhor opção. Mas, para você entender o que está acontecendo, é ideal que você lembre que isso aqui veio dessa divisão. E essa divisão nada mais é do que uma correção. Quando você divide por N, você está retirando todas as configurações idênticas que iriam ser contadas e não vão ser mais. No caso de 4 elementos, de 4 pessoas, a gente teria a cada 4 configurações, uma para ser contada. Se fossem 5 pessoas, a cada 5 configurações, uma seria contada. E assim vai. Então, a cada N elementos, N configurações seriam repetidas. Então, a cada N configurações, só uma precisaria ser contada. Por isso que a gente divide por N. E isso é fazer uma correção. Tá? Então, a permutação circular é uma permutação simples com uma correção dividindo pela quantidade de elementos. Você permuta todos e depois divide pela quantidade de elementos. Beleza? Alguma pergunta até aí, pessoal? Hein? Alguém quer que eu repita uma parte? Eu já comecei na voadora, não foi hoje?
possível você fazer permutação de um conjunto que tenham elementos repetidos? É possível, sim. Até agora, todas as trocas de posições foram dentro de um conjunto em que os elementos são todos diferentes. Mas é possível que dentro do conjunto você tenha elementos repetidos. E como é que a gente processa com isso? Como é que a gente responde a essa pergunta? Total de trocas de posições com elementos repetidos. Então, nós temos a nossa segunda hoje, chamada permutação com repetição. Permutação com repetição. A permutação com repetição também é uma troca de posição em que eu vou fazer uma correção. Que tipo de correção eu vou fazer na permutação com repetição? Vou fazer uma introdução aqui sobre aquela história do nascimento de crianças e a ordem dos seus nascimentos para ser menino ou menina, por exemplo. Então, suponha que eu tenha uma mãe, e essa mãe tem 5 filhos, certo? Sendo que 2 deles foram meninos e 3 deles foram meninas. Tá? Então, são cinco pessoas, sendo 2 homens e 3 mulheres. De quantas maneiras diferentes a gente pode dizer, em termos de ordem de nascimento, quem é o mais velho, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o mais novo? Então, de quantas maneiras diferentes eu posso observar a troca de posição entre os M's e os H's? Esse elemento é idêntico a esse porque eu estou interessado em saber se é mulher ou não. Não estou interessado no nome da pessoa. Eu sei que as pessoas são diferentes, mas a característica é a mesma. Ser mulher, ser mulher, ser homem, ser mulher, ser homem. Essa é uma configuração. Uma outra seria você trocar a posição de um M com um H. Se você trocar a posição entre um M e outro M, você não fez nada. Se trocar a posição entre um H e o outro H, você também não fez nada. Não é verdade? Então, de quantas maneiras diferentes eu posso trocar esses elementos aqui de posição a fim de gerar configurações diferentes? Como é que a gente faz isso? A gente vai apelar também para as correções. Tá? Eu vou pensar assim, ó. Imagina que todos os elementos sejam diferentes. Todos os elementos sejam diferentes. Que aqui seja um H1, que aqui seja um H2, que aqui seja um M1, um M2, um M3, certo? Todos os elementos sejam diferentes. E aí, você permuta eles. Então, em 5 elementos diferentes, como é que se permuta? 5 fatorial. Toda vez que eu for fazer uma correção, geralmente, se eu tenho a cada uma certa quantidade de elementos, eu só preciso contar um deles, eu vou fazer uma divisão. Tá? Então, aqui eu teria 5 fatorial. Só que eu sei que as trocas de posições entre os H's, eles não geram novas configurações. Ou seja, a cada 2 trocas de posições, só uma me interessa. Por isso que eu vou dividir por 2. Eu vou chamar de 2 fatorial só para representar as trocas de posições entre os H's. Esse fatorial na minha cabeça e na sua tem que lembrar a troca de posição. Tá? Os M's também. A
A cada troca de posição entre m's está contado aqui nesse 5 fatorial. Como se gerasse uma nova configuração, mas não gera. Certo? Ou seja, eu teria que contabilizar quantas trocas de posições esses 3m's poderiam fazer. 3 fatorial, que dá 6 trocas de posições. A cada 6 trocas de posições, só uma me interessa, porque as outras 5 são repetições. Por isso que eu vou dividir também por 3 fatorial. Certo? E aí você mantém uma espécie de padrão para trabalhar com permutações com repetição. Essas divisões também são correções. Aqui eu vou representar assim, ó, permutação de 5 elementos, sendo que 2 deles são repetidos e outros 3 são repetidos. E eu coloco isso aqui em cima como se fosse um expoente, porém não é. Inclusive, coloco dentro do parênteses, separado por uma vírgula, só para eu lembrar quantas eram as repetições de cada elemento que aparecia repetido. Tá? A operação aqui é simples. Esse 5 fatorial você pode escrever assim. Ó. Você pode escrever com 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que quando você escreve 5 vezes 4, que chega no 3, aí você escreveria 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, que é exatamente 3 fatorial. E por que eu parei aí? Porque existe um 3 fatorial embaixo que eu posso simplificar. 2 fatorial é 2 vezes 1. E eu vou repetir o 3 fatorial. Ó, cancelando esse com esse, eu tenho 5 vezes 4, 20, por 2, 10. Então, a permutação de 5 elementos, sendo 2 repetidos e 3 repetidos, dá um total de 10 possíveis trocas de posições. Isso significa dizer que a quantidade de maneiras diferentes de fazermos observações na ordem do nascimento de 5 crianças, sendo 2 homens e 3 mulheres, são 10 maneiras diferentes. Isso vai ser muito importante lá na frente, quando a gente for calcular probabilidades para que essas coisas aconteçam. Certo? Então, essa seria a maneira de você raciocinar com relação à permutação com repetição. Nem sempre as permutações com repetições elas aparecem de forma óbvia na questão. Esse problema, por exemplo, eu já escrevi 2Hs e 3Ms, ou seja, já estava na cara que ia ter repetição aí para trocar de lugar. Mas nem sempre isso acontece. Vou colocar um exemplo aqui. Imagina que num campeonato, imagina que num determinado campeonato, uma vitória corresponda a um acúmulo de 3 pontos, um empate corresponde a um acúmulo de 1 ponto e uma derrota corresponde a um acúmulo de 0 ponto. Essa é mais ou menos como funciona, é assim mais ou menos que funciona os campeonatos de pontos corridos. Certo? Se você ganha, você acumula 3 pontos. Se você empata, você acumula 1 ponto. Se você perde, você acumula 0 ponto. Ou seja, você não acumula ponto. Tá? A minha pergunta vai ser o seguinte. Um time, ele tem 5 jogos pela frente. E para se classificar para uma próxima fase, ele vai precisar de conseguir pelo menos 5 pontos. Ele tem 5 jogos pela frente e eu queria que ele conseguisse 5 pontos. Então eu vou perguntar de quantas maneiras diferentes um time pode conseguir exatamente 5 pontos em 5 jogos. De quantas maneiras? Vai até mais na frente, né? Diferentes um time
exatamente 5 pontos em 5 jogos, valendo essa tabela, certo? Então, suponha que essa tabela esteja valendo aqui, ó. De quantas maneiras diferentes um time, em 5 jogos, pode obter exatamente 5 pontos. E aí? Alguma sugestão? Não. Para a contagem? Fazer as possibilidades. Esse time ele pode ter 2 vitórias. Esse time pode ter 2 vitórias? Não, né? Se tiver 2 vitórias, percebe que ele já fica com 6 pontos. Minha intenção é que ele fique aí com exatamente 5 pontos. Pode ter aberto, que eu fechei aqui. Né? 5 pontos. Não pode vencer 2. Só pode vencer 1. Bem, ele pode vencer 1 acumulando 3 pontos. E para chegar em 5 pontos, ele tem que empatar 2, não é verdade? E as outras 2 ele não pode pontuar. Então ele teria que perder. Ou uma possibilidade aí. Ele pode vencer, empatar, perder. Aqui. Uma possibilidade. Certo? Ele pode vencer, empatar, perder ou perder. Não necessariamente ele vence a primeira. Ele pode vencer a segunda, pode vencer a terceira, pode vencer a quarta, pode vencer a quinta, ele pode perder a primeira, ele pode empatar as 2 últimas, ele pode perder, empatar e ganhar lá no final, para a destruição do coração do torcedor. Então, ele pode adquirir esses 5 pontos, aqui dá 5 pontos, 3, 4, 5, 0, 0, 5 pontos. De várias maneiras diferentes. Quantas? É só trocar essa galera de lugar. E para trocar esse pessoal de lugar, eu estou percebendo que são 5 elementos. Só que tem 2 repetidos e outros 2 repetidos. Só que o problema, inicialmente, não tinha cara de permutação com repetição. Esse tipo de problema que aparece no meio da questão que você percebe que, caramba, eu vou usar aqui uma permutação com repetição. Porque eu tenho 5 elementos, sendo que 2 deles são repetidos e outros 2 também. A permutação aqui de 5 elementos, vou colocar aqui embaixo para não confundir com Pedro perdeu. Permutação de 5 elementos, sendo 2 deles repetidos e outros 2 repetidos. Tá? Essa permutação é calculada como? Você escreve aí, ó, 5 fatorial, dividido pelas trocas de posições erradas, inconvenientes, que foram feitas entre os elementos iguais. 2 fatorial em homenagem às trocas de posições entre os S, e 2 fatorial em homenagem às trocas de posições entre os P's. Tá? Aqui vai ficar, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Você pode escrever lá, né? 5 vezes 4 vezes 3. Aí quando chegar no 2, você para. Nem compensa muito, mas para, né? 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes 2 fatorial. Vou fazer parecido com esse, né? Eu cancelo aqui, ó, 2 fatorial com 2 fatorial. Posso simplificar o 4 com 2. Por 2 dá 1. Por 2 dá 2. Fazer a multiplicação,
5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Isso aqui vale 30. Isso significa dizer que ele pode vencer, empatar, perder e perder de 30 maneiras diferentes. 30 seria uma das alternativas, provavelmente uma das primeiras. Esse tipo de alternativa que é incompleta, geralmente vem antes da certa. Tem uma outra possibilidade de você conseguir 5 pontos sem ser vencendo, empatando, perdendo. Tem outra opção? Tem ou não? Empatar todas, exatamente. Perfeito. Ó, empate, 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 empate. Eu tenho 5 empates. De quantas maneiras um time pode empatar 5 vezes? De uma maneira, empatando em 5 vezes. Né? Se você trocar a posição entre 2 S, você não fez nada. Ah, professor, então aqui é uma permutação de 5 elementos com 5 repetições, que ficaria 5 fatorial sobre 5 fatorial, que dá 1 do mesmo jeito. Então, é redundância, né? Isso aqui só tem uma possibilidade de ocorrer. Uma opção. Eu tenho 30 possibilidades, vencendo uma, empatando duas e perdendo duas. E eu tenho uma possibilidade empatando as 5. Então, a nossa resposta a esse problema seria: ele vence uma, empata duas e perde duas, ou ele empata as 5. Ou seja, 31 maneiras diferentes. Tem uma possibilidades. Certo? E parte dessas possibilidades, né, a grande parte, eu precisei usar a permutação com repetição. Tá legal? Tem alguns problemas que são clássicos, que envolvem permutação com repetição e que a gente precisa conhecer. Esse aqui é um deles, a ordem do nascimento das crianças. Esse modelo da ordem dos nascimentos, ele é semelhante à quantidade de possibilidades de você ter cara ou coroa. Vamos supor que pega uma moeda, você joga 5 vezes. De quantas maneiras diferentes você pode observar 2 caras e 3 coroas? É a mesma coisa, 10 maneiras diferentes. Certo? Você tem 5 lâmpadas numa sala com interruptores independentes. Você tem 5 botões para ligar cada uma das 5 lâmpadas de forma independente. De quantas maneiras diferentes você pode deixar 2 acesas e 3 apagadas? 10 maneiras diferentes. Então, são situações que são muito semelhantes, trazem outros contextos, mas são muito semelhantes a esses aqui. Certo? Eu queria formar um número apenas com uns e zeros. O cara escreve um texto lá sobre número binário, tal. E eu queria saber quantos números binários eu queria escrever com uns e zeros, de modo que eu tivesse 2 zeros e 3 uns. Aí não seria essa quantidade, porque não pode começar com zero, né? Aí teria essa restrição aí, não poder começar com zero. Mas todos os outros, se fosse uma senha com 2 uns e 3 zeros, é possível. Daria a mesma coisa, 10 possibilidades. Então, esses problemas clássicos que são, combinatoriamente falando, equivalentes, né? Eles usam o mesmo princípio, permutação com repetição. Tá? A gente tem mais 2 problemas clássicos de permutação com repetição que a gente precisa conhecer.
antes de ir para os exercícios, que são o problema dos caminhos, certo? E um problema da solução de uma equação de soluções inteiras. Gente, eu vou apagar aqui, tá? Apagar esse lado aqui. João, acende essa luz aí. Aí. O exemplo dos caminhos, ele é clássico e ele envolve uma malha quadriculada. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Esse aqui também é bem parecido com aquele problema que a gente fez com um nome, eu acho que foi o nome de Natália, foi? Quantas maneiras diferentes podia formar um nome andando apenas para a direita ou para baixo. Então, ó, imagina que eu tenha uma malha quadriculada, como essa daí, certo? Eu tenho um ponto aqui, tá? E gostaria de chegar num ponto B, certo? Cada nó desse aqui lhe fornece uma opção de mudança de direção. Por exemplo, cada nó desse você opta por continuar indo para a direita ou subir. Continuar indo para a direita ou subir, certo? Você chegou num nó desse, ou você vai para a direita ou você sobe. Cícero, pode vir para a esquerda? Geralmente, os problemas que tratam desse tipo de pergunta, né? De quantos caminhos diferentes você pode ir de um ponto a outro, geralmente esse tipo de problema ele pede a menor quantidade de caminhos. Ou seja, a quantidade que o caminho seja o mais curto possível, fazendo com que você precise andar apenas para a direita, nesse caso, ou para cima. Ou seja, se você andou para a direita, não volta mais para a esquerda. Subiu, não desce mais. Tá? E a pergunta seria, quantos são os caminhos diferentes que você pode sair de A e chegar em B, andando apenas para a direita ou para cima? Essa seria a pergunta, né? Quantos são os possíveis caminhos de A para B andando apenas para a direita ou para cima?
Então, com essa exigência aí, andando apenas para a direita ou para cima, quantos são os caminhos diferentes? Esse problema ele é muito interessante, porque assim, depois que você monta o processo de solução, e você vai fazer outros, ele se torna até simples, tá? Mas o pontapé inicial ele é fantástico, que é a maneira de você representar um caminho. Tem algumas questões em que até ajuda você, dizendo assim, suponha que um caminho seja uma sequência de decisões em que você ou anda para a direita ou você sobe, certo? Andar para a direita eu vou representar pela letra D. Subir eu vou representar pela letra C, certo? Por exemplo, esse aqui seria uma opção de caminho. Para cá. Essa é uma possibilidade. Você podia subir aqui, depois ir para cá, tá? Essa é uma opção. E exatamente essa pergunta. Quantos são os caminhos diferentes? Então, se você andou para a direita, eu vou representar pela letra D. Se você subiu, eu vou representar pela letra C. Esse caminho aqui, ó, ele pode ser representado pela sequência D, em seguida C, depois D, depois D, depois C, depois D, depois C. E aí você conseguiu sair de A e chegar em B. Essa maneira de representar é que é a ideia principal do problema. Certo? Maneira de você representar cada caminho. Essa sequência é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Corresponde a um caminho só, para você sair de A e chegar em B. Como é que você faz para obter um caminho diferente? Ora, se eu trocar um D com um D, eu não fiz nada. Mas se eu trocar um C com um D, eu mudo parte do caminho, mudando o caminho por completo. O caminho eu estou enxergando como sendo o conjunto dessas 7 decisões. Certo? Então, se aqui, por exemplo, você troca essa posição de C com D, ao invés de subir e ir para a direita, você iria para a direita para depois subir. Mesmo que repetisse o restante, você já estaria com um caminho diferente. E aí você conclui que o total de caminhos possíveis é o total de trocas de posições entre Cs e Ds. E mais ainda, você percebe que você, para sair de A e chegar em B, precisa andar 1, 2, 3, 4 vezes para a direita e 3 vezes para cima. Independente da ordem, a quantidade é sempre a mesma. 4 vezes para a direita, 3 vezes para cima. E a quantidade de caminhos diferentes é o total de trocas de posições entre Cs e Ds nesse momento. Isso se trata de uma permutação com repetição de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, sendo que 3 deles são repetidos e outros 4 são repetidos. Então, eu vou ter aqui a permutação de 7 elementos, sendo 3 repetidos e 4 repetidos. O processo numérico, a partir de agora, é simples. Você vai escrever 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 4 fatorial. O lance é você notar que é uma permutação com repetição. Tá? Isso aqui pode ser reescrito assim, ó.
7 fatorial como sendo 7 vezes 6 vezes 5. Aí no 4 fatorial, no 4 eu paro, porque tem um 4 fatorial embaixo. Aqui eu escreveria 3 fatorial como sendo 3 vezes 2 vezes 1, e o 4 fatorial eu paro. Eu posso simplificar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. 3 vezes 2, 6, cancela com 6. Vai sobrar lá em cima apenas 7 vezes 5, 35. Então, a permutação de 7 elementos, sendo 3 repetidos e outros 4 repetidos, dá um total de 35 caminhos. 35 caminhos diferentes para você sair de A e ir para B. Beleza? Esse é um exemplo clássico também. Que você precisa sair de um ponto, chegar em outro, com essas exigências, você andar apenas para a direita ou para cima. E ao descrever o seu caminho dessa forma, você percebe que é uma permutação com repetição. É só calcular a permutação. Certo? O que pode acontecer com esses problemas clássicos seria impor algumas condições, e isso vai depender muito da criatividade de quem está elaborando. Tá? Por exemplo, quantos são os caminhos de A para B, supondo que existe um pontinho C aqui no meio, em que eu não queria que passasse por ele? Então, quantos caminhos eu poderia ir de A para B, de modo que não passe por um ponto específico? Aí seriam a mesma estrutura, porém com uma restrição. E eles teriam que atacar essa restrição. Ou seja, contabilizar todos os caminhos que não passam por aquele ponto. Certo? Mas aí é uma variedade gigante de problemas que depende muito de quem está elaborando. Tá? Aquilo que é clássico você tem que conhecer, como esse, por exemplo. Calcular todos os caminhos possíveis. Certo? Sim, sim, sim. Eu vou colocar esse pontinho C, por exemplo, aqui, ó. Certo? E a gente vai modificar o problema agora. A gente vai dizer assim, quantos são os caminhos diferentes que eu posso sair de A para B desses 35? Quantos desses 35 caminhos não passam por C? Certo? Aí, para encontrar os que não passam, eu teria que fazer a contagem de todos os caminhos e retirar aqueles que passam. Porque é muito mais fácil contabilizar os que passam do que os que não passam. Fixar caminhos que passam por C é muito mais simples, é uma continha só. Certo? Então, desses 35 caminhos, que é o total, eu vou retirar aqueles que passam por C. Então, quantos caminhos necessariamente passariam por C? Para eu retirar, que é o que eu não quero, né? Quantos caminhos passariam por C? A exigência é que passe por esse pontinho. Tá? Então, quantos são os caminhos que passam por C? Tá? Escolha. Escolha, não tem bônus sem ônus. Eu posso apagar essa perguntinha aqui? Apagar aqui embaixo, tá? Aqui agora a ideia seria a seguinte. Se eu quero necessariamente que o caminho passe por C, eu iria dividir o meu trajeto em duas partes. Eu dividi o meu trajeto em duas partes.
A primeira parte seria você ir de A para C. Rebeca, é como se fossem dois quadriculados. O primeiro quadriculado é esse aqui, ó. Sabe esse que a gente fez agora? Eu quero que você imagine só esse agora. De A para C. E depois, de C para B. Tá? Então, de A para C, usando esse quadriculado. E depois de C para B, usando esse quadriculado. Quantas maneiras diferentes você pode ir de A para C? Aí segue o mesmo padrão que foi feito aqui. Para ir de A para C, eu tenho que ir duas vezes para a direita e duas vezes para cima. Seriam 2 Cs e 2 Ds. Seria uma permutação de 4 elementos, sendo 2 repetidos e outros 2 repetidos. Correto ou não? Entendido essa parte aqui? Nesse quadriculado aqui, eu quero ir de A para C. Então, eu tenho que andar duas vezes para a direita e duas vezes para cima. A ideia é só trocar de lugar. Beleza? E de C para B. De C para B, eu tenho que ir duas vezes para a direita e uma vez para cima. Seriam 2 Ds e 1 C. 2 Ds e 1 C. Eu ia permutar 3 elementos, sendo que 2 deles são repetidos. E aí eu vou usar o princípio multiplicativo para multiplicar essa quantidade de possibilidades com essa, gerando um caminho só. Tá? A permutação de 4 elementos, sendo 2 repetidos e outros 2 repetidos, ficaria assim, ó. 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. E a permutação de 3 elementos, sendo 2 repetidos, seria 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Tranquilo aí? Para fazer essa continha rápida, né? 4 fatorial é 24 por 4, 6. 3 fatorial é 6 por 2, 3. Isso daria um total de 18. Caminhos que necessariamente passam por C. Aí o que você vai fazer? Se ele pedir para passar por C, a resposta é 18. Se ele pedir para não passar por C, você tem que calcular o total de caminhos e tirar esses 18. 35 menos 18. Beleza? Isso vale para essa posição. Se eu trocasse de posição, as coisas mudariam aqui, né? Beleza? Show de bola. Massa. Pronto. Esse foi mais um exemplo clássico de permutação com repetição e que envolve aí a quantidade total de caminhos, né, numa malha quadriculada. Certo? Mais um modelo para a gente encerrar essa permutação com repetição seria calcular a quantidade de soluções inteiras e não negativas de uma equação linear. Que muitos de vocês já passaram por esse processo de encontrar essa quantidade. Tá? Eu vou apagar aqui desse lado, que a gente já tinha feito. Esse aqui pode? Eu posso, eu não posso. Eu posso, eu não posso. Beleza? O exemplo aqui seria o seguinte.
Quantas são? O exemplo seria o seguinte. Quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação? A equação é x mais y mais z igual a 6. Então, quantas são as soluções inteiras e não negativas de uma equação dessa? Primeiro, é importante que você investigue algumas soluções. Quando eu peço para ser não negativo, significa que você pode tanto ter números positivos participando, quanto zero. Ou seja, eu estou dando a possibilidade do x poder ser zero, do y também. Por exemplo, uma solução seria 0, 0 e 6. Outra solução, 0, 6 e 0. 6, 0 e 0. Pode ser 5, 1 e 0. Pode ser 0, 5 e 1. Pode ser 3, 0 e 3. Ou seja, tem muitas soluções em que uma delas é zero. Pode ser que nenhuma seja zero. Não. 4, 1 e 1, por exemplo. É uma outra opção. Todas elas devem ser contadas. Quantas são? A ideia central do problema é você tentar representar todas essas soluções numa única situação. Como é que a gente fez agora de Cs e Ds? Como a gente consegue representar todas essas soluções numa única situação? Resolver uma equação dessa significa dividir 6 elementos iguais em 3 partes. Só isso. Eu tenho 6 bombons de chocolate, quero dividir para 3 crianças. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Bom, eu tenho 6 camisas idênticas, quero guardar em 3 gavetas. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Então, são perguntas desse tipo. Certo? Eu tenho 6 carrinhos, quero pintar de 3 cores. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Eu não estou dando restrição nenhuma, tá bom? Então, por enquanto, essas perguntas, por exemplo, da camisa, do bombom para as crianças, né? Tenho 6 bombons, eu quero distribuir para 3 crianças. De quantas maneiras eu posso fazer? Eu posso dar os 6 para a primeira apenas. Eu posso dar 4 bombons para cá, 2 para cá, e aqui ficar sem nada. Certo? Como é que a gente vai representar todas as possíveis soluções? A ideia vai ser o seguinte, eu vou fazer uma sequência de símbolos parecido com o que eu fiz agora com Cs e Ds. Da seguinte maneira. Eu vou pegar esses 6 elementos iguais, bombons, eu vou chamar de B. B de bombom, tá bom? Eu vou pegar 6 Bs e tentar dividir em 3 partes. Para dividir em 3 partes, eu vou utilizar o mesmo símbolo que está aqui. Ó. Esse símbolo de mais, ele vai servir para mim como sendo um separador. Um símbolo que vai separar quem está antes, no meio ou depois. Certo? Então eu vou ter assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais e mais. Eu vou colocar, pessoal, 8 posições. Dessas 8 posições, eu vou colocar 6 bombons, certo? Colocar 6 bombons e 2 sinais de mais. Ficaria mais ou menos assim. Posso colocar um bombom, um bombom, um bombom. Sinal de mais. Um bombom. Um bombom. Sinal de mais. Um bombom. Com essa configuração, como ficaria a minha solução? Essa configuração
configuração me fornece x igual a 3. O x vai ser a quantidade de b's que tem antes do primeiro mais. O y vai ser a quantidade de b's que tem entre o primeiro e o segundo sinal de mais. E o y vai ser a quantidade de b's que tem à direita do último sinal de mais. A ideia é essa. Certo? Aqui a solução seria 3, 2 e 1. Se eu trocar de posição um B com um B, eu não fiz nada. Certo? Mas, se eu trocar a posição entre um B e um sinal de mais, eu mudo a solução. Se eu fizer isso aqui, ó, eu troco esse B com esse sinal de mais. O B vem para o mais vem para cá e o B vem para cá. A solução agora passou a ser x igual a 2, y igual a 3, z igual a 1. Eu posso trocar esse B com esse mais. E ao trocá-lo, quem está antes do primeiro mais? Ninguém. Ninguém é zero. X aqui, nessa configuração, é zero. O y é 1, 2, 3, 4, 5. O y vale 5. E o z vale 1. Então, essa solução, por exemplo, seria 0, 5 e 1. Perceba que nessa troca de posição que eu estou fazendo, eu encontro todas as soluções inteiras e não negativas. Cícero, os sinais de mais podem estar juntos? Pode sim. Se eu trouxer esse mais aqui para cá, ó, trocar com esse B aqui, traz o mais para cá e traz o B para cá, que solução seria essa? Antes do primeiro mais não tem ninguém. Entre o primeiro e o segundo também não tem ninguém. Então, o x seria 0, o y seria 0 e o z seria 6. E eu consigo representar todas as soluções, trocando os b's com os sinais de mais. Então, a quantidade de soluções inteiras e não negativas dessa equação seria eu fazer a permutação desses 8 elementos, que são os 6 bombons com mais os 2 separadores. Se eu quiser dividir em 3 partes, eu uso 2 separadores. Se eu quiser dividir em 4 partes, eu uso 3 separadores. Se eu quiser dividir em 5 partes, eu uso 4 separadores. Está percebendo o padrão? Eu vou fazer aqui a permutação desses 8 elementos, sendo 6 deles repetidos e outros 2 repetidos. Só isso. Essa é a quantidade de soluções inteiras e não negativas dessa equação. E a continha aqui é o mais fácil, né? Teria 8 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? O 8 fatorial eu vou escrever como sendo 8 vezes 7. Eu vou parar no 6 fatorial, porque tem um 6 fatorial embaixo. E o 2 fatorial eu escrevo como 2 vezes 1. Tá? Fazendo a simplificação aqui, ó, 6 fatorial com 6 fatorial, eu posso simplificar o 8 com 2, por 2 dá 1, por 2 dá 4, 4 vezes 7, 28. Permutação de 8 elementos, sendo 6 repetidos e outros 2 repetidos, dá um total de 28 soluções. Cada um desses problemas tem o seu caso geral e as suas restrições. Não é? Esse é o caso geral das soluções inteiras e não negativas de uma equação dessa. E, é claro, dificilmente aparece assim. Geralmente aparece 6 blusas para guardar em 3 gavetas, 6 bombons para dividir para 3 crianças. Certo? Existem as suas possíveis restrições. Uma possível restrição daqui dessa questão poderia ser assim. Quantas maneiras diferentes eu posso dividir? Eu não vou colocar 6, vou colocar 10, tá bom? De quantas maneiras diferentes eu posso dividir 10 bombons
10 bombons. Não, está 6 mesmo, porque já tem o total aqui. De quantas maneiras diferentes eu posso dividir 6 bombons entre 3 crianças, de modo que nenhuma criança fique sem bombom. Para não ficar nenhuma criança chorando. Triste. Quantas maneiras diferentes eu posso distribuir 6 bombons entre 3 crianças, de modo que cada criança receba pelo menos um bombom. Então, eu estou modificando o meu problema. Certo? Seria resolver uma equação dessa usando uma restrição, que é de que o x, o y e o z não podem ser zero. Três. Sim, 10. Já está dizendo a quantidade, né? 10, exatamente. Fiz a permutação de 5 elementos, sendo 3 repetidos e 2 repetidos. Foi assim? Essa garota, é isso mesmo. Show de bola. Vou apagar aqui para escrever, tá? Você me fala, tá? Parabéns, viu, vocês hoje, viu? Bem comportado assim, parabéns. Todas as vezes. Um exemplo aí seria assim. De quantas maneiras diferentes é possível dividir 6 bombons entre 3 crianças. Se eu não falasse mais nada, dava 28 possibilidades. Mas a condição vem agora, de modo que cada criança receba pelo menos um bombom. Quantas são as maneiras de distribuir esses seis bombons entre 3 crianças, de modo que cada criança receba pelo menos um bombom? Quando for colocada uma exigência como essa, o que é que você faz? Você atende essa exigência primeiro. De que maneira? Se ele quer que das 3 crianças, cada uma tenha pelo menos um bombom, antes de você começar a fazer a distribuição total, você já garante a restrição. O que foi que Rebeca fez? Ela pegou os 6 bombons, olhou para as 3 criancinhas e disse assim, ó, já tome um para você e um para você. Dos 6, ela já distribuiu 3 bombons, um para cada um. Já garantiu a condição. Depois que ela distribuiu os 3 bombons, ela ficou com quantos? Com 3 bombons. Para fazer o que a gente tinha feito com 6. Então, eu vou ter uma nova equação do tipo A mais B mais C igual a 3 e não igual a 6. Porque na minha restrição, dos 6 que eu tinha, dos 6 bombons, 3 deles já foram distribuídos. Já foram previamente distribuídos. Um para você, um para você, um para você. E aí me sobraram 3 bombons para distribuir para as 3 crianças, sendo que esses 3 agora podem ir para uma só, pode ir para 2 ou pode ir para as 3. Ou seja, cai no nosso caso geral, na nossa situação inicial. Na situação que eu chamo de clássica, né? E aí, ó, eu tenho 3 elementos iguais com mais 2 separadores. Por isso que eu perguntei a ela se tinha feito a permutação de 5 elementos. Permutação de 5 elementos, sendo 3 repetidos e 2 repetidos. Quer dizer que é um padrão, professor, a permutação com repetição aqui em que eu junto essa quantidade à direita com essa quantidade de sinais de mais à esquerda. Exatamente. Isso vai dar 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial.
Já foi feita, inclusive, essa continha hoje. Dá um total de 10. Então, quer dizer, daquelas 28 soluções, 10 delas não admitem solução com zero. Das 28 possibilidades, 10 delas não admitem solução com zero, onde cada criança receberia pelo menos um bombom. Certo? Entendida a ideia? Beleza, beleza. Show de bola. Ó, a gente começou apresentando as permutações circulares, em que tinha lá uma correção para fazer, que era dividir por n, dividir pela quantidade de elementos que estavam dispostos no círculo. Depois, as permutações com repetição, em que nos denominadores ficavam as trocas de posições entre os elementos iguais. Essas trocas de posições elas foram consideradas no fatorial de cima, e a gente retira do de baixo, dividindo, né, por essa troca de posição, por esse fatorial, certo? E nós temos mais um tipo de processo de contagem que há uma correção chamada de combinação. Na realidade, quando você vai formar subconjuntos a partir de um conjunto dado, certo? Esse subconjunto ele pode ser ordenado ou não. Quem vai decidir isso é você, de acordo com o contexto. Você é que vai decidir se aquele trio que você vai escolher, trio de letras, trio de cadeiras, trio de casas, trio de pessoas, trio de automóveis, trio do que você imaginar. Quartetos, quintetos. Você tem um grupo de 10 elementos que quer escolher 4 deles. A ordem da escolha é relevante ou não? Isso é extremamente importante a gente saber para ver se precisa fazer uma correção ou não. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenha 10 pessoas competindo numa corrida, sejam velocistas, certo? E essas 10 pessoas vão terminar a prova, 400 metros rasos. 10 pessoas vão terminar a prova. E eu gostaria de saber quantas configurações diferentes poderiam ser entre o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Eu vou chamar isso de pódio. O pódio vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Quantos pódios diferentes eu posso visualizar? Certo? Então, uma pergunta seria assim. Numa corrida, com 10 atletas, três deles vão compor o pódio com o primeiro, segundo e terceiro lugares. E a pergunta vai ser quantos são os pódios diferentes. Quantos possíveis pódios a gente pode observar? Esse problema nada mais é do que escolher 3 pessoas dentre 10. Sendo que essas 3 pessoas vão ser colocadas em uma determinada ordem. Uma delas vai ser o primeiro lugar, a outra vai ser o segundo lugar e a outra vai ser o terceiro lugar. Como é que a gente faz a continha para isso? Muito simples.
eu invoco o princípio multiplicativo. Divido o meu problema em 3 etapas, certo? Então, aqui, ó. Princípio multiplicativo, divido o meu problema em 3 etapas, e aí eu tenho quem vai ser o primeiro lugar, quem vai ser o segundo lugar e quem vai ser o terceiro lugar. Tá? Para o primeiro lugar, nós temos 10 possibilidades. Para o segundo lugar, nós temos 9 possibilidades. E para o terceiro lugar, nós temos 8 possibilidades. E aí eu usufruo do princípio multiplicativo. Para cada uma das 10 pessoas, eu tenho 9 opções para o segundo lugar. Para cada uma das 90 escolhas iniciais, eu tenho 8 possibilidades para o terceiro lugar. Resultando em 720 pódios diferentes. 720 trios. Então, eu escolhi trios ordenados. Isso aqui corresponde a 720 trios ordenados. Nós temos um processo de contagem muito especial chamado de combinação, que refere-se a trios, a quartetos, a quintetos não ordenados. Esse não é o caso, por exemplo. Esse aqui não são combinações, certo? Aí, para diferenciar da combinação, quando os trios forem ordenados, para que os trios ordenados não ficassem sem nome, aí foi dado um nome para esses trios ordenados. Foram chamados de arranjos. Então, esse nome ele foi utilizado até mais para diferenciar da combinação. Certo? Os trios não ordenados serão chamados de combinação e os trios ordenados seriam esses. Seriam chamados de arranjos. Tá? Então, um arranjo nada mais é do que um subconjunto ordenado. Subconjunto em que a ordem da disposição dos elementos é relevante. Tá legal? Tem uma maneira para a gente representar isso. Né? No caso do arranjo, a gente vai usar a letra maiúscula A para lembrar a palavra arranjo, certo? E aqui embaixo eu vou escrever 2 números separados por uma vírgula. O primeiro número refere-se ao total de elementos disponível que eu tenho num conjunto. Tenho 10 elementos diferentes. E desses 10 elementos eu quero escolher 3. E quero colocá-los em uma ordem. Certo? Isso aqui também pode ser escrito assim, ó. Um arranjo de 10 elementos agrupados 3 a 3. Esse 3, ao invés de estar depois da vírgula, pode aparecer em cima também. Não é um expoente, é só uma notação, uma maneira de escrever. Certo? E isso aqui, gente, nada mais é do que você preencher 3 etapas no princípio multiplicativo, começando com 10 possibilidades. Exatamente o que você está vendo aí, 10 vezes 9 vezes 8. Então, essa é a maneira de calcular o total de trios ordenados, tendo 10 disponíveis, 10 elementos disponíveis. Tá? Essa continha aqui, ela pode ser reescrita em termos fatoriais. O fatorial, ele é uma notação universal. Né? Todo mundo no planeta inteiro utiliza a notação de fatorial. Inclusive, a gente, quando se acostuma com a notação de fatorial, a gente fica viciado, né? Hoje eu vi no Instagram uma propaganda que tem assim, compre 2 e leve 3, só que o 3 estava depois com exclamação. Aí eu digo, opa, vou comprar 2 e levar 6, né? Porque o 3 fatorial era 6. E na propaganda, claro, ele não vai considerar aquilo ali como fatorial, ele vai considerar como uma exclamação, né? Mas eu não consigo mais enxergar. Eu não leio ali como 3, eu leio 3 fatorial, né? Eu fico doidinho, né? Então, compre 2 e leve 6. Olha que massa, né? Compre 2 e leve 6. Então, isso aqui pode ser escrito em termos fatoriais. Como é que se faz isso? É importantíssimo que você entenda como é feito isso.
Eu quero escrever o produto 10 vezes 9 vezes 8 em termos fatoriais. Então, para isso, como é que faz para aparecer o 10 fatorial? Eu teria que continuar a multiplicação até chegar no 1, não é verdade? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar aqui, ó, 8. Eu vou multiplicar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí eu conseguiria escrever o 10 fatorial. Certo? Conseguiria escrever o 10 fatorial. E lá embaixo eu tenho que escrever também 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porque eu não posso simplesmente multiplicar por 7 fatorial, por 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você concorda que esse de azulzinho aqui é só uma gordura? Isso aqui vale 1? Que na multiplicação não faz efeito. Não é? Então, isso aqui é só uma gordurinha. E aí, esse numerador, ele pode ser escrito como 10 fatorial. E o denominador pode ser escrito como 7 fatorial. Eu posso reescrever isso aqui assim, ó. O arranjo de 10 elementos agrupados 3 a 3 vai ser 10 fatorial sobre 7 fatorial. Então, essa seria uma maneira de escrever o arranjo de 10, 3 a 3 em termos fatoriais. Você sabe quem é 7? É a diferença entre 10 e 3. E isso é um padrão, certo? A quantidade de elementos que você vai colocar aqui é exatamente a diferença entre 10 e 3, porque eu multipliquei 10 por seus antecessores 3 casinhas. Tá? Então, o denominador vai ser exatamente essa diferença, 10 menos 3. Tá? Agora há pouco, a gente viu um processo de contagem em que eu dividia pelo fatorial, chamado permutação com repetição. Essa expressão de arranjo de 10, 3 a 3 pode ser enxergada como uma permutação com repetição. Quem teve a oportunidade de assistir aos vídeos, que eu postei lá no grupo sobre essa ideia de permutação, de combinação, de arranjo, vai entender bem direitinho o que eu vou falar agora. Quer dizer, já vai se lembrar do que eu vou falar agora. Isso aqui pode ser interpretado como uma permutação com repetição. Como? Eu não quero formar apenas o pódio com os 3 primeiros lugares. Então, com os 3 primeiros lugares, eu tenho quem vai ter o primeiro lugar, quem vai ter o segundo, quem vai ser o terceiro. É como se você só vai ganhar alguma coisa se você ficar entre os 3 primeiros lugares. Certo? Se você ficar no 4º lugar em diante, você não ganhou nada, você perdeu. Aí eu quero que você imagine o seguinte: 10 pessoas, os 10 atletas, em fila, um ao lado do outro, certo? E dessas 10 pessoas, eu vou distribuir 10 blusas. Uma blusa vai estar escrito número 1, indicando o primeiro lugar. Na outra blusa, o número 2. Na outra blusa, o número 3. E 7 blusas com a letra P, para dizer que a pessoa perdeu. São 10 elementos, sendo o número 1, número 2, número 3 e 7 P's, 7 letras P's, para dizer que você perdeu. E a quantidade de trios que eu posso formar é só trocar de posição entre esses 1, 2 e 3 e os P's. Seria a permutação de 10 elementos, sendo 7 deles repetidos. Todo arranjo pode ser escrito como uma permutação com repetição. Isso aqui pode ser escrito como uma permutação de 10 elementos, sendo 7 deles repetidos. Na interpretação que eu disse para vocês agora. Certo? Percebe que a permutação com repetição é muito importante. Nesse caso aqui, eu posso enxergar um arranjo como sendo uma permutação com repetição. Por isso que nas alternativas é mais conveniente que o autor não utilize isso aqui. Porque eu poderia pensar desse jeito. E ele não pode mandar naquilo que eu vou pensar.
Sabe aquele professor quando a gente era pequeno? Se você não fizer do jeito que eu estou pensando, eu não vou aceitar. Né? Isso não existe. Na prática, você pode pensar como sendo um arranjo de 10, 3 a 3. Eu posso pensar como uma permutação de 10 elementos com 7 repetições. O ideal é escrever desse jeito. Independente da maneira com que você raciocine, você chega na mesma expressão numérica, em termos fatoriais. Tá? A boa parte das questões é escrita assim, mas tem algumas em que ele utiliza essa notação. Essa você vai ver aí nos exercícios do Enem. Né? Às vezes ele utiliza essa notação, às vezes utiliza essa. Tem que estar preparado para todas essas notações possíveis. Tá? Esse aí, gente, é um exemplo de subconjunto ordenado, que a gente chama de arranjo. Né? Que é esse carinha aqui. É o arranjo, certo? E, em geral, aí eu vou escrever algo que não seria tão importante para o assunto, que é exatamente a generalização, a fórmula. Né? O arranjo de N elementos agrupados de P em P pode ser calculado, você fazendo N fatorial, dividido por N menos P fatorial. Se você está atrás do resultado numérico, como esse aqui, ó, 720, o ideal é você usar o princípio multiplicativo de forma direta. Tá? Isso aqui é a vantagem quando ele colocar nas alternativas, por exemplo, esse aqui. Ó. A resposta dele está em termos fatoriais, então é mais fácil você vir para cá. Tá bom? Existem subconjuntos que a gente pode escolher que são não ordenados. Aí esses sim, esses fazem parte da emoção da maioria das questões de prova, que são as nossas combinações. Né? Então, além da permutação singular, que é de extrema importância, nós temos as combinações também. As combinações, elas fazem parte de uma grande quantidade de questões de prova. Certo? Eu vou apagar aqui o exemplo. E vou fazer algo parecido, inclusive com as quantidades. Imagina que uma escola tem 10 professores disponíveis e precisa escolher 3 para participar de um treinamento que vai ter numa outra cidade. Aqueles treinamentos que a pessoa viaja, vai para um hotel, passa uma sexta, um sábado, domingo, estudando, fazendo oficinas pedagógicas e tal, para depois voltar e passar para os colegas e aplicar nas aulas, certo? Seria mais ou menos isso. Então, ó, de quantas maneiras o diretor de uma escola pode escolher 3 professores tendo 10 à disposição. Aí, no texto, a gente tem que ser bem preciso com relação a passar para quem está lendo a escolha desse subconjunto, se ele é ou não ordenado. Eu quero de 10 professores escolher 3. E pronto. Ou seja, eu só estou interessado em saber quem vai e quem não vai. Esses 3 que vão, não foi indicado uma função específica para eles. O diretor quer escolher 3 professores. Um vai visitar algumas escolas aonde eles vão. Outro
vai fazer uns contatos. E o terceiro vai para fazer outra coisa. Se ele der 3 funções diferentes, aí eu estou diante de um subconjunto ordenado. Mas ele simplesmente escolheu 3 professores. Sabe aquela? Eu tenho numa reunião de amigos, eu tenho 10 amigos numa reunião, numa confraternização, num almoço, num jantar. E vou fazer 3 sorteios. Fazer 3 sorteios. Quantas maneiras diferentes eu posso observar os resultados desses sorteios. E eu acabei o papo da minha questão, não falei mais nada. Eu estou diante de um conjunto não ordenado. Agora, se eu disser que eu vou sortear coisas diferentes, eu vou ter 3 sorteios. Uma TV, um computador e um outro negócio lá. 3, aí é diferente. Se eu digo o que eu vou sortear, eu estou diante de um subconjunto ordenado. No caso aqui, o subconjunto é não ordenado, porque eu não dei nenhuma função específica para cada um dos professores. Eu simplesmente quero formar um trio a partir de 10 elementos. Eu faço muito essa pergunta, né? E quantas maneiras diferentes eu posso formar um trio a partir de 10 elementos? Aí a pessoa diz, não, você pode formar 3 trios e vai sobrar um de fora. Eu não pedi para você pegar os 10 e subdividir em grupos de 3. Não pedi. Eu perguntei quantos são os trios possíveis que você pode escolher dentre aqueles 10 disponíveis. Certo? A mesma coisa. Eu tenho 10 possibilidades para a escolha da primeira pessoa, do nome da primeira pessoa, 9 para a escolha do nome da segunda e 8 para o nome da terceira. Escolhi o número, as continhas já estão aqui do lado. Certo? 10 possibilidades para a primeira pessoa, 9 para a segunda e 8 para a terceira. São 720 trios. Toda vez que a gente usa o princípio multiplicativo, esses trios, eles são considerados já ordenados. Certo? Se forem 4 etapas, esses quartetos já são considerados ordenados. Se você quer considerá-los não ordenados, como é o caso da combinação, você tem que fazer uma correção. E que correção é essa? Imagina que dentre os 10 professores esteja um trio ABC. O trio de professores ABC. Então, eu tenho um trio ABC, trio ACB, o trio BAC, o trio BCA, o trio CAB e o trio CBA. Eu fiz o quê? Eu peguei 3 elementos diferentes e fiquei trocando de lugar. E é esperado que eu tenha um total de 3 fatorial, que dá 6, né, trocas de posições. E o que é que significa isso? Que a cada 6 trios, eu só quero contar um, porque os outros 5 são repetidos. É uma espécie de correção parecida com aquela que a gente fez lá no começo, de permutação circular. Certo? Só que aqui eu vou corrigir dividindo pelo total de trocas de posições entre a quantidade de elementos do subconjunto, no caso dos trios. Certo? E a gente usa uma notação parecida com essa de arranjo, só que a letra C vai ser chamada de combinação. Então, enquanto o arranjo ele representa o mundo dos subconjuntos ordenados, o arranjo, né, a combinação ela vai representar o mundo dos subconjuntos não ordenados. Então, a letra C maiúscula, eu vou escolher, dentro de 10 elementos, eu vou escolher 3 deles. Da mesma forma do arranjo, eu posso representar assim, ó. Certo? E isso aqui, eu vou fazer como? Eu vou usar o princípio multiplicativo. Seriam 10 possibilidades para a escolha da primeira pessoa, 9 possibilidades para a escolha da segunda e 8 possibilidades para a escolha da terceira pessoa. Sendo que a diferença é que o conjunto não ordenado ele vai ter uma correção. Eu vou dividir por 3 fatorial. Quer dizer que se eu for formar trios, eu divido por 3 fatorial. Se eu for formar quartetos, divido por 4 fatorial. Quintetos por 5 fatorial. Essa é a correção da combinação.
certo? Você usa o princípio multiplicativo e divide pelo fatorial da quantidade de elementos que você está escolhendo. E isso dá exatamente o que Rebeca disse aí, 120. 120 o quê? Trios não ordenados. Certo? Enquanto eu tenho 720 trios ordenados, eu tenho 120 trios não ordenados. Eu tenho 10 pontos distintos em cima de uma circunferência. Quantos triângulos eu posso formar? 120. O triângulo ABC, ACB, BAC, BC é o mesmo triângulo. Se você perceber que o subconjunto é não ordenado, você vai fazer essa correção. Certo? E aí, eu não sei se você já percebeu, mas o numerador da minha combinação é um arranjo. Isso aqui nada mais é do que um arranjo de 10, 3 a 3. Então, eu posso usufruir daquilo que eu já falei de arranjo para escrever um caso geral para as combinações. Eu posso dizer aqui, ó, que em geral, se eu quiser escrever uma combinação em termos fatoriais, eu posso escrever assim: a combinação de n elementos agrupados P a P pode ser escrito como a divisão entre o arranjo de n elementos agrupados P a P dividido por P fatorial. Posso pensar dessa forma. Como está aqui. Certo? Ou, se eu quiser, eu posso reescrever a expressão do arranjo que a gente colocou agora há pouco. Seria n fatorial sobre n menos p fatorial, não é assim? E aí, ó, esse p fatorial continua no denominador. Seria uma maneira geral de você escrever as permutações, as combinações simples, né, de elementos distintos, que são os nossos trios não ordenados. E aí esse carinha aqui, esse camaradinho, a gente chama de combinações. Gente, da mesma forma, só para encerrar, da mesma forma que a gente enxergou o arranjo como sendo uma permutação com repetição, a gente pode enxergar a combinação como sendo uma permutação com repetição. Certo? Como faz isso? Lembra das 10 pessoas, lado a lado, e as blusas? Como eram as blusas no arranjo? Uma blusa escrita em primeiro lugar, na outra blusa escrita em segundo lugar, na outra blusa escrita em terceiro lugar, e as 7 blusas restantes escritas a letra P, para dizer que a pessoa perdeu. Aqui eu vou pensar nos professores, tá bom? São 10 professores, 3 deles vão e 7 não vão. Tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 10 blusas, as 10 pessoas vão estar lado a lado, eu vou colocar 10 blusas, sendo que 3 delas está escrito, ao invés de estar escrito primeiro, segundo, terceiro, está escrita a mesma frase. Eu vou, eu vou, eu vou. E as outras 7 está escrito, eu não vou, 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 eu não vou. A diferença é só essa. Lá no arranjo, esses 3 elementos, eles têm uma ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Nas combinações, eles não vão ter ordem. Mas é simplesmente eu vou, eu vou, eu vou. São encarados como sendo o mesmo elemento. É como se eu tivesse na combinação de 10, 3 a 3, uma permutação de 10 elementos, sendo 3 deles repetidos e outros 7 repetidos. Isso é exatamente 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Toda combinação também pode ser enxergada como uma permutação com repetição. E ó,
uma coisa importante nas combinações. Tanto faz eu escolher os 3 professores que vão, como escolher os 7 que não vão. Não é? Tanto faz escolher os 3 professores que vão, como escolher os 7 que não vão. Isso modifica em quê? Ah, modifica sim. Em termos de permutação, é a mesma coisa. Mas em termos de combinação, a gente pode escrever isso aqui como uma combinação de 10 elementos escolhidos de 7 em 7. E a gente chama isso aqui de combinação complementar. Essa combinação é igual a essa. E todas as duas podem ser enxergadas como uma permutação com repetição. Isso aqui vai ser chamado de combinação complementar. Certo? Perceba que a combinação de 10, 3 a 3 é a combinação de 10, 7 a 7. Porque 7 mais 3 dá 10. E, em termos de contagem, isso significa dizer que tanto faz você escolher as 3 pessoas que vão participar do grupo, como escolher as 7 que não vão. Tá bom? Beleza, pessoal? Isso aqui era o que faltava para a gente falar essencialmente dos princípios de contagem. Os problemas especiais de contagem, que seriam as permutações circulares com repetição e os agrupamentos, os ordenados e os não ordenados. Tá? A gente vai ter mais um encontro só de exercício. Aí eu queria combinar uma coisa com vocês. Gravando, inclusive, né? Queria combinar para a gente fazer esse grupo de exercícios desse tópico sem ser na segunda-feira. É possível, não? Tipo, a gente fez naquele dia, foi dia? Qual foi o dia que a gente fez? Foi na sexta? Foi na sexta, não foi? É possível a gente fazer isso. É porque é o seguinte, tem muitos de vocês que podem ter outras ocupações, podem ter outras coisas para fazer, certo? Em outro dia. E aí eu só precisaria de 2 horinhas dessa para a gente fazer os exercícios, certo? A gente pode fazer o seguinte, vamos tentar escolher um dia lá no grupo, tá bom? Fazer umas votações aí, e pode ser qualquer horário. Como a gente não vai sair de casa, né? Eu posso fazer sábado, 10 da noite. 10 às 12 da noite. Domingo, 6h30 da manhã. A hora que a gente marcar, certo? A gente vai estar em casa mesmo, né? Então, o ideal é que a gente não tenha compromisso naquele horário. Então, a pessoa pode ter uma aula, pode ter algum curso, fazendo alguma coisa desse tipo. E aí, o ideal é que a gente escolha um dia que não seja a segunda-feira, para eu fechar essa parte de exercício. Tá? Eu queria ver se segunda-feira a gente já começava a falar sobre probabilidade. Tá bom? Queridos, obrigado pela presença e audiência. Um cheiro para vocês. Boa semana para todo mundo e até semana que vem, tá? Se Deus quiser. Tchau, obrigado pela presença de todo mundo. E começa a dar uma olhadinha no material que tem lá das questões do Enem. São essas aí que eu vou resolver. A gente vai fazer juntos. Tá bom? Tchau, gente.